sobre o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Barzata al-Aslami. Abu Barzata al-Aslami, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou um hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ouviu certo dia alguns dos hipócritas falando mal de alguns crentes. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele subiu no minbar e falou com voz alta. Até as mulheres dentro das suas casas ouviram a voz do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta, ele disse: ó aqueles que creram apenas pela boca. A crença saiu somente pela boca e a crença não entrou dentro dos seus corações. Não persigam os muçulmanos e não falem mal deles, porque se uma pessoa perseguir um muçulmano, Allah subhanahu wa ta'ala irá perseguir aos seus passos, e se Allah perseguir aos passos de uma pessoa que perseguir um muçulmano, Allah subhanahu wa ta'ala irá expor os pecados dele, nem que se forem dentro da sua casa. Esse hadith nos mostra uma questão importante. Nós estamos falando de ações que podem nos afastar de Allah subhanahu wa ta'ala e podem afetar nos nossos corações. Nós queremos corações puros, corações limpos, corações que chegam a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos aproximam a Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina uma questão importante aqui, que você não deve perseguir as pessoas que cometem os erros. Todas as pessoas podem cometer erros. E a pessoa que cometer um erro, um pecado, ele se arrepende entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala. E você não deve perseguir e falar e expor: o fulano fez isso, o fulano pecou, o fulano errou, porque todos nós temos erros, todos nós temos pecados. Esses pecados a pessoa se arrepende entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala. E se você for perseguir as pessoas, você irá esquecer dos seus pecados, sendo que cada um de nós tem os seus pecados. E se você esquecer dos seus pecados e sair perseguindo as demais pessoas, isso significa que Allah subhanahu wa ta'ala irá te perseguir. E se Allah te perseguir, irá expor todos os seus pecados perante as pessoas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como nós sabemos, quando veio um homem até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele tinha cometido o adultério, quem incentivou ele a vir até o profeta Muhammad para dizer: ó mensageiro de Allah, me purifique, eu cometi o adultério? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentou se afastar dele, como se estivesse falando para ele: se arrependa entre você e seu Criador, não precisaria vir para expor o seu pecado. Só que o homem insistia, e no final o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele colocou a regra que Allah subhanahu wa ta'ala determinou em relação a isso, e disse para a pessoa que tinha incentivado ele a vir para expor o seu pecado perante o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta, ele disse para o Hazzal, a outra pessoa que veio e trouxe ele, disse: ó Hazzal, quando você soube que ele cometeu esse pecado, você deveria ter cobrido ele com a sua roupa e não exposto o pecado dele perante as pessoas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós sabemos que esse companheiro que seria o Ma'iz, que praticou o adultério, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não perguntou para ele com quem que você cometeu o adultério, sendo que se ele praticou com alguma mulher. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não perguntou para ele quem que seria essa mulher e não quis saber quem que era essa mulher, se ela não veio para se expor. Então ela se arrepende entre ela e seu Criador. E por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina uma questão importante, para não perseguirmos as pessoas e não irmos atrás dos pecados e os erros das pessoas, mas sim, o certo é você ver os seus pecados, os seus erros, consertar eles, estar entre você e seu Criador para se arrepender e esquecer das demais pessoas, porque elas não irão te beneficiar em nada se você procurar os pecados delas. Cada um verá perante Allah subhanahu wa ta'ala os seus próprios pecados e ninguém será questionado pelo pecado do outro. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos ensine aquilo que é benéfico e sempre faça com que a gente esteja de coração purificado e com ações que nos levam a Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.